Alguma vez você já parou para olhar para a Lua e se perguntou de onde ela veio? É quase inimaginável pensar que esse astro tão calmo e constante nasceu de um momento de fúria cósmica. Há bilhões de anos, quando a Terra ainda era jovem e coberta por mares de magma, um planeta do tamanho de Marte se aproximou em rota fatal. O choque foi tão intenso que lançou fragmentos incandescentes ao espaço, formando um anel flamejante ao redor do mundo. No meio desse cenário de destruição, começava a surgir a Lua. Esse planeta recebeu o nome de Theia, e sua colisão é considerada a explicação mais aceita para a origem do nosso satélite natural. Mas como rochas derretidas e vapores flamejantes puderam se unir de forma tão precisa? Em quanto tempo a Lua se formou? E de que maneira sua presença passou a guiar silenciosamente o destino da Terra? Nesta jornada, você será conduzido a atravessar calmamente cada etapa desse nascimento cósmico. Vamos sentir o peso do impacto, acompanhar a formação da sinestia em chamas, percorrer o lento resfriamento da matéria e descobrir como, pouco a pouco, a Lua ganhou sua forma definitiva. Cada detalhe guarda segredos que nos aproximam do passado mais remoto do nosso planeta. E não será apenas sobre a origem. Vamos refletir também sobre a importância da Lua hoje, como ela conduz as marés, ajuda a manter o eixo da Terra estável e até influencia a história da vida. O que seríamos sem sua presença constante no céu? Por isso, eu peço a sua companhia até o fim desta história. Se em algum momento sentir paz ou encanto com o que ouvir, curta este conteúdo. Esse simples gesto fortalece o canal e nos permite continuar. Se achar que alguém também pode se deixar embalar por esse mistério, compartilhe. E se quiser caminhar conosco por outras viagens como esta, inscreva-se e comente. Cada apoio seu mantém acesa a chama que transforma o caos do universo em serenidade para nossas noites. Imagine o Sistema Solar em seus primeiros dias, cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. O Sol, ainda jovem, brilhava cercado por um disco espesso de poeira e gás, restos da nebulosa primordial de onde tudo nascera. Esse disco não era calmo, era uma fornalha de criação, onde fragmentos colidiam, se uniam, se separavam e voltavam a se chocar. Planetas gigantes já haviam encontrado sua forma, mas os menores ainda disputavam espaço, crescendo a cada impacto, sendo moldados pela violência do nascimento cósmico. A Terra, nesse tempo remoto, estava longe de ser o planeta azul que conhecemos. Não havia mares de água, nem atmosfera respirável. A superfície era coberta por vastos oceanos de magma, um vermelho ardente que pulsava sob um céu obscurecido por poeira cósmica. Vulcões vomitavam gases pesados. A crosta era instável e maleável, e o ar era denso de dióxido de carbono e enxofre. Era um mundo em formação, mas também em constante ameaça. A cada instante, fragmentos errantes do tamanho de montanhas ou até de pequenos planetas cruzavam seu caminho, caindo sobre ela com a fúria de projéteis celestes. Entre esses corpos errantes, havia um em particular, que mais tarde receberia o nome de Theia. Os astrônomos acreditam que Theia tinha dimensões semelhantes às de Marte, com cerca de 6 a 7 mil quilômetros de diâmetro. Sua origem é debatida. Alguns sugerem que se formou próximo à Terra, competindo pelo mesmo espaço orbital. Outros acreditam que surgiu em uma região mais distante do Sistema Solar, até ser atraído pela gravidade do Sol e, por consequência, da Terra. Seja como for, seu destino já estava traçado. Encontrar-se com nosso planeta em um choque de proporções inimagináveis. O nome escolhido pelos cientistas não foi por acaso. Theia, na mitologia grega, era a Titânide mãe de Selene, a deusa da lua. Como se os antigos já pressentissem que esse corpo celeste seria a origem de nossa companheira noturna, a narrativa mítica e a científica se entrelaçam em uma metáfora poderosa. Da mãe nasceu a filha, e da destruição nasceu a serenidade. A colisão ocorreu há cerca de 4,47 bilhões de anos. Theia viajava pelo espaço a uma velocidade vertiginosa, estimada em mais de 36 mil quilômetros por hora, e seu encontro com a Terra foi inevitável.
O impacto liberou uma quantidade de energia tão colossal que desafia nossa imaginação. Milhões de vezes maior que a energia combinada de todas as armas nucleares já construídas pela humanidade. Foi uma explosão de proporções planetárias. No instante da colisão, a superfície da Terra foi rasgada como tecido em chamas. O ponto de impacto se transformou em um oceano de fogo, onde rochas se derreteram em segundos, vapores de ferro e silício se ergueram em nuvens incandescentes e fragmentos gigantescos foram lançados ao espaço. Montanhas inteiras se desintegraram. Oceanos de magma foram revolvidos como ondas em uma tempestade. E a jovem crosta terrestre foi despedaçada. A cena não era apenas de destruição, mas também de transformação. Parte significativa da massa de Theia foi absorvida pela Terra, e há fortes indícios de que seu núcleo metálico tenha se fundido ao da Terra, enriquecendo-o com ferro e níquel. Esse processo pode ter sido determinante para a formação de nosso campo magnético, escudo invisível que, até hoje, nos protege contra a fúria do vento solar. O cientista Eric Asfalg sugere que, sem esse enriquecimento, talvez a Terra tivesse seguido um destino mais parecido com Marte, um planeta sem campo magnético forte, vulnerável, incapaz de sustentar vida complexa. Mas nem tudo permaneceu na Terra. Bilhões de toneladas de rocha vaporizada foram lançadas ao espaço, criando um anel de fogo em torno do planeta. Esse anel, formado por fragmentos em brasa e vapores metálicos, era como uma coroa incandescente, girando em velocidade vertiginosa ao redor do mundo destruído. Estava plantada ali a semente da Lua. As pesquisas modernas ajudaram a reconstruir esse cenário. As missões Apollo, entre 1969 e 1972, trouxeram à Terra rochas lunares que revelaram uma semelhança química impressionante com as rochas da Terra. Essa similaridade foi a chave que confirmou a hipótese do impacto gigante. Se a Lua tivesse se formado em outro ponto do Sistema Solar e depois fosse capturada pela gravidade da Terra, suas rochas seriam diferentes. Mas não. Elas têm quase a mesma assinatura isotópica, como se fossem irmãs nascidas do mesmo corpo despedaçado. Ainda assim, dúvidas permaneceram. A cientista Robin Canup, uma das maiores especialistas na formação da Lua, propôs em seus estudos que talvez Theia tivesse composição quase idêntica à da Terra, explicando essa semelhança. Outros pesquisadores, como Sarah Stewart e Simon Locke, apresentaram em 2017 o conceito de sinestia, uma estrutura colossal, uma nuvem em forma de rosca, formada após impactos desse tipo, onde o planeta temporariamente deixa de ser sólido e se transforma em uma massa de vapor de rocha em rotação. Nesse cenário, a Lua teria se formado rapidamente dentro dessa nuvem flamejante, em questão de poucas horas ou dias, muito antes do que se pensava. O impacto de Theia não foi apenas um acidente cósmico, mas um ponto de virada. A Terra primitiva, despedaçada e em chamas, começava a renascer. De seu núcleo fortalecido, ganharia mais tarde um campo magnético vital. Do material expelido ao espaço, surgiria sua eterna companheira, a Lua. E desse equilíbrio inesperado entre destruição e criação, um palco estável se formava, preparando o caminho para oceanos, continentes e, um dia, para a vida. Assim, quando hoje olhamos para a Lua iluminando a noite, é preciso lembrar que sua origem não foi calma. Ela nasceu da fúria, do fogo e do choque. Nasceu de um encontro que poderia ter destruído a Terra, mas que, em vez disso, a tornou única. A Lua é a cicatriz mais bela da história do nosso planeta, o testemunho silencioso de que, mesmo no caos mais absoluto, a criação pode florescer. Após o impacto devastador de Theia contra a Terra, nada no planeta permaneceu como antes. A crosta havia se despedaçado, os oceanos de magma se agitavam em ondas flamejantes e nuvens de rocha vaporizada cobriam o céu. O que emergiu dessa colisão não foi apenas um planeta ferido, mas algo inteiramente novo, uma estrutura colossal chamada sinestia. O termo pode soar estranho, quase poético, mas descreve uma das fases mais dramáticas da formação da Lua. A palavra foi cunhada em 2017 pelos cientistas Sarah Stewart e Simon Locke,
e estudaram os resultados de impactos de grande escala em simulações de supercomputadores. Eles perceberam que, em colisões tão violentas como a de Theia e a Terra, não se formava simplesmente um disco de destroços ao redor do planeta. Em vez disso, o planeta inteiro era temporariamente transformado em uma nuvem expandida de rocha vaporizada e giratória, tão grande que sua forma se assemelhava a um imenso donut cósmico. Imagine a Terra deixando de ser uma esfera sólida e tornando-se uma nuvem ardente de material vaporizado, estendendo-se muito além do que era seu tamanho original. Essa era a sinestia, uma mistura incandescente de ferro, silício e outros minerais, circulando em alta velocidade em torno de um núcleo central ainda em fusão. A pressão e o calor eram tão extremos que as fronteiras entre sólido, líquido e gás praticamente desapareciam. Não havia terra firme, não havia céu, apenas uma massa flamejante girando sem descanso. Essa visão pode parecer abstrata, mas é sustentada por modelos científicos e dados das amostras lunares. Estudos isotópicos mostram que a Lua e a Terra compartilham composições químicas quase idênticas. Isso sugere que ambas nasceram do mesmo caldeirão de material. A sinestia fornece uma explicação elegante. Tanto a Lua quanto a Terra emergiram dessa nuvem compartilhada como gêmeas inseparáveis. Dentro dessa estrutura ardente, forças invisíveis começavam a trabalhar. A gravidade puxava fragmentos uns contra os outros, enquanto a rotação os espalhava em órbitas complexas. Partículas menores se chocavam, se fundiam e, aos poucos, massas mais densas iam se formando. O calor mantinha tudo em estado quase líquido, mas lentamente algumas regiões esfriavam o suficiente para que gotas sólidas começassem a se aglutinar. Foi nesse ambiente caótico que a semente da Lua começou a tomar forma. Inicialmente não era uma esfera perfeita, mas um agregado incandescente, instável, envolto por uma atmosfera temporária de vapores metálicos. Em poucos milhares de anos, talvez até menos segundo algumas simulações, esse corpo cresceu o bastante para se destacar da sinestia, orbitando a Terra como um companheiro nascente. Mas enquanto a Lua se formava, a própria Terra renascia. O impacto havia fundido parte do núcleo de Theia ao seu próprio núcleo, tornando-o mais massivo. Esse processo foi essencial para a geração de um campo magnético que, mais tarde, protegeria a superfície contra o vento solar. Era como se, da destruição, a Terra tivesse recebido um presente vital, uma camada invisível de proteção. O espetáculo da sinestia não durou para sempre. Com o passar do tempo, o calor se dissipou. A nuvem de rocha vaporizada encolheu, e o que restou foi um planeta remodelado e uma companheira em formação. Ainda levaria milhões de anos para que a Lua adquirisse sua forma definitiva, mas o primeiro passo estava dado. Hoje, quando cientistas como Robin Canup ou Eric Asfalg revisitam esse passado, cada dado parece reforçar a ideia de que a Lua não é um corpo estrangeiro capturado pela Terra, mas sim parte essencial dela, uma filha do impacto forjada no mesmo caldeirão de fogo. A sinestia foi, portanto, um momento transitório, mas decisivo. Sem ela, talvez não houvesse Lua. Sem a Lua, a Terra não teria o mesmo equilíbrio, e sem equilíbrio, a vida poderia nunca ter florescido. Assim, quando observamos a Lua em noites silenciosas, serena em sua órbita, precisamos lembrar que sua origem foi um espetáculo de caos, uma nuvem flamejante envolvendo todo o planeta, onde o impossível aconteceu. Da destruição nasceu a ordem, e do fogo nasceu a calma. Quando a sinestia começou a se dissipar e a Lua surgiu como um corpo distinto, ela não se parecia em nada com a esfera calma que ilumina nossas noites. Era uma jovem incandescente, um globo em brasa suspenso no espaço, ainda em formação, irradiando calor como uma fornalha cósmica. Seu brilho não era o reflexo do Sol, mas a própria luz do fogo que a consumia. Olhar para a Lua nesse estágio seria como contemplar uma estrela em miniatura orbitando a Terra. A formação inicial foi rápida, talvez em algumas horas ou dias, como sugerem os estudos de Sarah Stewart e Simon Locke. Mas o resfriamento seria um processo muito mais longo e dramático, estendendo-se por milhões de anos.
O corpo recém-formado era um oceano de magma, com profundidades estimadas entre 500 e 1.000 quilômetros. Essa camada incandescente cobria toda a superfície, e dentro dela, minerais pesados afundavam em direção ao centro, enquanto minerais mais leves permaneciam próximos à crosta. Assim, lentamente, a Lua começou a organizar sua estrutura interna: núcleo, manto e crosta. Pesquisas modernas, como as do geólogo planetário Paul Warren, indicam que o resfriamento da Lua criou um fenômeno chamado oceanos de magma lunares. Esses mares de fogo não eram estáticos. Correntes de convecção agitavam o interior, transportando calor para a superfície, onde era irradiado para o espaço. O resultado era um corpo em constante ebulição, vulcânico por inteiro, sem regiões sólidas permanentes. À medida que o tempo passava, minerais começaram a cristalizar. Plagioclásios, minerais leves, flutuavam e formavam uma crosta primitiva, enquanto olivinas e piroxênios mais pesados afundavam para o manto. Esse processo de diferenciação química deixou cicatrizes que ainda hoje os cientistas encontram nas amostras trazidas pelas missões Apollo. Os fragmentos de anortosito, brilhantes sob a luz, são testemunhos dessa primeira crosta que se formou quando a Lua ainda era um oceano de fogo. Mas o resfriamento não foi uniforme. Regiões mais densas acumulavam calor, criando pressões internas que resultaram em erupções massivas. Vulcões expeliam lava por centenas de quilômetros e vastas planícies de basalto se espalhavam pela superfície. Esses mares de lava solidificada seriam bilhões de anos depois chamados de Maria pelos primeiros observadores com telescópios. No entanto, no passado remoto, eles eram oceanos reais de magma, cobrindo imensas áreas da jovem Lua. Os cientistas acreditam que a Lua pode ter levado cerca de 200 milhões de anos para resfriar-se o suficiente a ponto de sustentar uma crosta sólida e relativamente estável. Durante esse período, ela liberava calor incessantemente para o espaço, como se fosse um coração ardente pulsando ao redor da Terra. E enquanto a Lua se transformava, a própria Terra também passava por um processo de cicatrização. O impacto havia deixado um planeta ferido, mas com um núcleo fortalecido e uma crosta em reconstrução. Uma questão fascinante surge desse período. Seria possível que a jovem Lua tivesse tido condições temporárias para abrigar vida microscópica? Alguns cientistas, como Dirk Schulze-Makuch, sugeriram em estudos publicados em 2017 que durante os primeiros 500 milhões de anos, a Lua pode ter tido uma atmosfera transitória, gerada pelas intensas erupções vulcânicas. Essa atmosfera, combinada com a presença de água trazida por cometas, poderia ter criado ambientes úmidos e quentes, capazes de sustentar micro-organismos por curtos períodos. Não há provas diretas disso, mas a hipótese acrescenta uma camada de mistério. Talvez por um breve momento, a Lua tenha sido não apenas um corpo incandescente, mas também um refúgio passageiro para a vida. Enquanto isso, sua órbita ao redor da Terra também mudava. Inicialmente, a Lua estava muito mais próxima, talvez a apenas 25.000 quilômetros de distância, cerca de 10 vezes mais perto do que está hoje. Vista do solo da Terra, teria parecido gigantesca, dominando o céu noturno com seu brilho avermelhado. A proximidade gerava marés descomunais nos oceanos de magma da Terra, ondas de fogo que se erguiam e se desfaziam em ciclos intensos. Com o tempo, forças de maré desaceleraram a rotação da Lua e a empurraram para mais longe, num afastamento que continua até hoje, a uma taxa de cerca de 3,8 centímetros por ano. Cada detalhe desse resfriamento foi moldando o destino da Lua. De uma esfera em chamas, ela se tornou um corpo sólido com crosta, mares de basalto e montanhas esculpidas por impactos posteriores de asteroides. Suas marcas mais antigas ainda podem ser vistas hoje, cicatrizes de um passado ardente, gravadas para sempre em sua superfície. Assim, a Lua jovem foi ao mesmo tempo caos e promessa. Um mundo incandescente que desafiava a calma que hoje transmite. E à medida que seu fogo se transformava em rocha e sua luz própria dava lugar ao reflexo do Sol,
a Lua consolidava sua identidade como companheira inseparável da Terra. O próximo passo dessa jornada nos levará ainda mais fundo em seu passado. Os mares de lava que dominaram sua superfície, os vulcões que cuspiram fogo por centenas de milhões de anos e as transformações que deram forma à Lua como a conhecemos. Quando a Lua jovem começou a perder o brilho incandescente de sua superfície, ela não se transformou de imediato na esfera calma que hoje observamos no céu. Durante centenas de milhões de anos após o impacto de Theia, a Lua foi um mundo vivo, pulsante, coberto por vulcões ativos, rios de lava e mares flamejantes que moldaram suas paisagens. Sua história primitiva foi marcada por erupções colossais, impactos constantes e transformações profundas que, pouco a pouco, foram esculpindo o rosto que ainda contemplamos todas as noites. O período mais ativo de sua vida vulcânica é conhecido pelos cientistas como o Eon Radiano Lunar, equivalente aos primeiros 800 milhões de anos de sua existência. Nesse tempo, a Lua ainda libertava o calor acumulado de sua formação. Grandes câmaras magmáticas explodiam em erupções que podiam durar séculos, derramando lava por milhares de quilômetros. Esses fluxos se espalhavam por regiões inteiras, solidificando-se em planícies vastas e escuras. Hoje essas áreas são os Maria, os mares lunares, que vistas da Terra formam os desenhos que tantas culturas interpretaram como rostos, coelhos ou símbolos misteriosos. Estudos realizados com amostras trazidas pelas missões Apollo, especialmente a Apollo 11 e a Apollo 17, revelaram que essas lavas solidificadas são basaltos ricos em ferro e magnésio, formados em temperaturas acima de 1.200 graus Celsius. Esses basaltos contam uma história de vulcanismo intenso e prolongado. O geólogo lunar Harrison Schmitt, astronauta da Apollo 17 e o único cientista profissional a caminhar sobre a Lua, descreveu em detalhes os depósitos de piroclastos, cinzas vulcânicas que cobrem certas regiões lunares. Essas cinzas, lançadas por erupções explosivas, são a prova de que a Lua não foi apenas um corpo inerte, mas um mundo capaz de fúria vulcânica. As erupções moldaram o relevo lunar. Montanhas foram soterradas por fluxos de lava, crateras antigas foram preenchidas, e vales se abriram com o avanço incandescente do magma. Alguns desses fluxos criaram túneis subterrâneos, os chamados túneis de lava, estruturas ocas que ainda existem sob a superfície. Cientistas como David Page, da NASA, estudam esses túneis com interesse, pois poderiam ser refúgios naturais contra a radiação em futuras missões tripuladas. Mas em seu tempo, eram testemunhas silenciosas de um planeta ainda em ebulição. A Lua também recebeu, nesse período, o impacto de incontáveis asteroides. A combinação de vulcanismo interno e bombardeio externo fez dela um corpo em constante transformação. Um dos eventos mais dramáticos foi a formação da bacia Imbrium, há cerca de 3,9 bilhões de anos. O impacto foi tão colossal que abriu um buraco de mais de 1.100 quilômetros de diâmetro. O calor gerado pelo choque reacendeu atividades vulcânicas na região, enchendo a bacia de lava que se solidificou em um dos maiores mares lunares, o Mare Imbrium. Outro episódio importante foi o chamado Grande Bombardeio Tardio, um período entre 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás, quando o sistema solar passou por uma onda de instabilidade gravitacional. Planetas e luas foram alvos de chuvas intensas de asteroides. A Lua sem atmosfera protetora recebeu o impacto direto de inúmeros fragmentos, o que explica a grande quantidade de crateras visíveis até hoje. Curiosamente, esse período coincide com os primeiros registros de vida na Terra, levando alguns cientistas a especular que impactos semelhantes poderiam ter trazido compostos orgânicos ao nosso planeta. Enquanto isso, a Lua ainda libertava calor de seu interior. Erupções vulcânicas persistiram até cerca de 1 bilhão de anos atrás, e estudos recentes indicam que atividades menores podem ter ocorrido até 100 milhões de anos atrás, um piscar de olhos na escala cósmica. O cientista Bradley Jolliffe, da Universidade de Washington, analisou depósitos recentes que sugerem que a Lua manteve pontos de calor por muito mais tempo do que se imaginava. Isso significa que, por quase toda a sua história,
A Lua foi um corpo ativo, respirando fogo, antes de adormecer no silêncio que conhecemos. Um detalhe intrigante é que algumas dessas erupções podem ter liberado gases suficientes para formar atmosferas temporárias na Lua. Pesquisas de Deborah Needham, da NASA, sugerem que a atividade vulcânica poderia ter gerado atmosferas densas por curtos períodos, talvez durando milhões de anos, antes de se dissiparem no espaço. Nessas fases, a Lua teria se parecido mais com um pequeno planeta ativo, e não com o mundo árido que hoje conhecemos. Houve também um interesse crescente em investigar se a Lua poderia ter mantido reservatórios de água durante esse período. Em 2009, a missão Halley-Cross revelou a presença de gelo em crateras permanentemente sombreadas no Polo Sul. Isso levou à pergunta: parte dessa água teria origem em gases liberados por vulcanismo antigo? Se sim, a Lua, por alguns momentos de sua história, pode ter reunido calor, gases e água, ingredientes que na Terra estão associados à vida. Embora não haja evidência de vida lunar, essa possibilidade alimenta a imaginação de cientistas e poetas. A Lua, talvez, tenha sido viva em mais de um sentido. Gradualmente, no entanto, o fogo foi se apagando. O núcleo se resfriava, o manto solidificava-se e os vulcões entravam em silêncio. O último suspiro de lava parece ter ocorrido em regiões como o Mare Imbrium e o Oceanus Procellarum, deixando marcas jovens que ainda hoje intrigam os geólogos. A Lua, outrora um corpo ardente, tornava-se uma esfera de rocha fria, marcada por cicatrizes de um passado turbulento. Quando hoje contemplamos seus mares escuros, é fácil esquecer que eles foram, um dia, verdadeiros oceanos de fogo. Cada mancha escura é uma memória solidificada, cada cratera é um testemunho de choques ancestrais, cada cadeia montanhosa é uma cicatriz de erupções ou impactos. A Lua, que hoje nos parece tão calma, guarda em si uma história de violência, fogo e transformação. E foi apenas após bilhões de anos desse processo que ela finalmente se tornou o astro que conhecemos, pronto para assumir seu papel silencioso ao lado da Terra. Mas antes de nos aproximarmos da Lua definitiva, ainda precisamos percorrer o último capítulo de sua infância, o momento em que se consolidou como corpo estável em órbita, afastando-se lentamente até ocupar o lugar que ocupa hoje no céu. Depois de bilhões de anos em transformação, desde o impacto inicial de Theia, passando pela formação da sinestia, pelo resfriamento e pelos mares de lava, a Lua começou finalmente a se tornar aquilo que conhecemos hoje. Um corpo sólido, estável e silencioso, destinado a acompanhar a Terra até o fim dos tempos. Sua infância turbulenta se encerrava, e com ela desapareciam os vulcões colossais, as atmosferas passageiras e as erupções flamejantes. No lugar de um astro incandescente e ativo, surgia a Lua definitiva, com sua superfície marcada por crateras, suas planícies de basalto e sua órbita regulada pela gravidade da Terra. Esse processo de consolidação não aconteceu de um dia para o outro. Ele foi lento, gradual, como uma pedra que se esfria sob o sereno da noite. À medida que a Lua perdia calor, sua crosta se tornava mais espessa, endurecendo contra novos impactos. Ainda assim, os sinais do passado nunca desapareceram. As cicatrizes permanecem visíveis até hoje, inscritas em sua face como uma memória eterna. Cada cratera é um registro do bombardeio cósmico. Cada mar escuro é a lembrança de lava que um dia escorreu como rios flamejantes. Enquanto se consolidava, a Lua também começava a se afastar da Terra. No início, estava incrivelmente próxima, talvez apenas 25 mil quilômetros de distância. No céu da Terra primitiva, a Lua parecia gigantesca, ocupando um espaço imenso e iluminando as noites com um brilho avermelhado. Sua proximidade provocava marés monstruosas, que se erguiam e recuavam em ciclos de força inimaginável, agitando os oceanos ainda jovens da Terra e talvez desempenhando papel crucial na evolução química que levaria ao surgimento da vida. Com o tempo, no entanto, a força de maré foi desacelerando a rotação da Lua, travando-a em uma dança peculiar, o fenômeno chamado rotação síncrona. Desde então, a Lua passou a mostrar sempre a mesma face para a Terra. É por isso que, mesmo após milhares de gerações humanas, olhamos para a Lua
e vemos os mesmos mares, as mesmas crateras, as mesmas marcas silenciosas. A face oculta voltada para o espaço permaneceu invisível até o século XX, quando a sonda soviética Luna 3, em 1959, revelou pela primeira vez suas paisagens desconhecidas. Enquanto a Lua se fixava nesse equilíbrio, a Terra também se beneficiava. A estabilização do satélite ajudava a manter o eixo terrestre em inclinação quase constante, evitando oscilações caóticas que poderiam ter transformado o clima do planeta em algo imprevisível e hostil. Cientistas como Jacques Lascar, no fim do século XX, demonstraram em simulações que, sem a Lua, o eixo da Terra poderia variar entre 0° e 85°, um cenário que teria devastado ecossistemas e talvez impedido a evolução de formas complexas de vida. A Lua, ao se consolidar, consolidava também a própria possibilidade da vida terrestre. Com o passar dos bilhões de anos, a Lua continuou seu lento afastamento. Hoje, ela está a cerca de 384 mil quilômetros de distância, e a cada ano se afasta aproximadamente 3,8 centímetros. Esse movimento é imperceptível a olho nu, mas constante como um relógio. É um lembrete de que, mesmo na aparente imobilidade do céu noturno, o cosmos está sempre em movimento. A consolidação da Lua também significou o fim de sua voz vulcânica. O silêncio tomou conta de sua superfície, interrompido apenas por novos impactos ocasionais de meteoritos. A energia do interior se dissipou, transformando o astro em uma esfera fria, adormecida, que só reflete a luz do Sol. Mas nesse silêncio havia algo grandioso. A Lua havia se tornado a companheira definitiva da Terra, um farol sereno que, noite após noite, acompanharia os ciclos do planeta. Ao longo do tempo, sua presença moldou os mares, influenciou ritmos biológicos e inspirou mitos, lendas e religiões. Povos antigos a veneraram como deusa, guiaram suas colheitas por suas fases, organizaram calendários ao compasso de seus ciclos. A Lua, consolidada no céu, passou a ser também espelho da imaginação humana. Assim, a história de sua formação chega a um ponto de repouso. Do impacto de Theia à sinestia, do oceano de magma aos vulcões, da atmosfera temporária ao resfriamento lento, cada capítulo dessa epopeia cósmica a aproximou da forma que hoje conhecemos. O que antes era caos se tornou harmonia. O que antes era fogo se tornou calma. A Lua finalmente estava pronta para cumprir seu papel, guardiã silenciosa da Terra, testemunha de sua história e companheira eterna de nossas noites. Quando a Lua finalmente se consolidou como um corpo estável e silencioso, não significava que sua história havia terminado. Na verdade, estava apenas começando a desempenhar o papel mais importante de sua existência: moldar o destino da Terra. Desde que se fixou em órbita, a Lua tornou-se guardiã, companheira e força invisível que influencia cada detalhe da vida do nosso planeta. A influência mais imediata e visível da Lua é sobre os oceanos. As marés que sobem e descem em ciclos previsíveis são regidas pela gravidade lunar. A atração da Lua puxa as águas, criando marés altas em regiões diretamente alinhadas com ela, enquanto em lados opostos formam-se marés igualmente intensas devido ao movimento de compensação. Sem a Lua, os oceanos seriam muito mais tranquilos, mas também menos dinâmicos. As marés criaram zonas de transição entre mar e terra, áreas como estuários e manguezais, que se tornaram verdadeiros berços da biodiversidade. O biólogo Neil Shubin, em seus estudos sobre a transição da vida aquática para a terrestre, destacou que esses ambientes intertidais podem ter sido cruciais para o surgimento das primeiras criaturas capazes de sobreviver fora d'água. A Lua também desempenha papel essencial na estabilidade climática. O eixo da Terra está inclinado cerca de 23,5 graus em relação à sua órbita ao redor do Sol. Essa inclinação é responsável pelas estações do ano. No entanto, sem a Lua, esse eixo seria instável, balançando de forma caótica ao longo de milhões de anos. O físico Jacques Lascar, do Observatório de Paris, demonstrou em simulações na década de 1990 que, sem a presença da Lua, o eixo da Terra poderia oscilar de 0° a 85 ondas. Imagine um planeta em que, por milênios,
os polos se transformassem em equadores e depois retornassem, alterando drasticamente o clima e dificultando a sobrevivência de espécies complexas. Foi a Lua quem estabilizou esse balanço, tornando possível o desenvolvimento de ecossistemas duradouros e, por fim, da própria civilização humana. Além das marés e da estabilidade do eixo, a Lua influencia também os ritmos biológicos. Muitos animais sincronizam seus ciclos de reprodução com as fases da Lua. Corais, por exemplo, liberam milhões de gametas simultaneamente durante luas cheias específicas, criando um espetáculo coordenado que depende diretamente da luz lunar. Acredita-se que os primeiros seres humanos também adaptaram seus hábitos à Lua. Caçadas eram planejadas em noites de luar e rituais eram marcados pelo ciclo lunar, que servia como um dos primeiros calendários da humanidade. Do ponto de vista cultural, a Lua se tornou um espelho da imaginação humana. Povos antigos a personificaram em divindades, Selene para os gregos, Diana para os romanos, Mani para os nórdicos. Na China, a Lua está associada ao Festival do Meio-Outono, uma celebração milenar que reverencia sua luz como símbolo de união e prosperidade. No Japão, a prática do tsukimi, a contemplação da Lua, é um costume que atravessou séculos. Em todas as culturas, a Lua foi mais do que um satélite. Foi guia espiritual, símbolo de fertilidade, metáfora da passagem do tempo. Mas sua relação com a Terra não é estática. Ao longo de bilhões de anos, a Lua se afastou lentamente. No início, estava 10 vezes mais próxima do que hoje, ocupando quase metade do céu noturno. Seu afastamento, cerca de 3,8 centímetros por ano, continua até hoje. Esse processo diminui gradualmente a rotação da Terra, alongando nossos dias. No futuro distante, dias e noites terão duração muito maior, e a Lua estará ainda mais afastada, alterando o equilíbrio que conhecemos. Mesmo assim, sua influência permanece profunda. Durante o grande bombardeio tardio, quando asteroides castigavam a Terra e a Lua igualmente, foi ela quem absorveu inúmeros impactos que poderiam ter atingido nosso planeta. Suas crateras são marcas não apenas de sua própria história, mas também da proteção silenciosa que ofereceu à Terra. A Lua também inspirou nossa jornada para além da Terra. Em 1969, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram em seu solo durante a missão Apollo 11, não foi apenas um triunfo tecnológico, foi o reencontro com uma companheira ancestral. As amostras trazidas revelaram a semelhança química com as rochas da Terra, confirmando a teoria do impacto de Theia. Cada fragmento de anortosito branco, cada grão de basalto escuro, era uma peça do quebra-cabeça de nossa própria origem. Ao longo da história, a Lua foi bússola, calendário, musa e companheira. Sem ela, o ritmo dos mares seria diferente, os ciclos climáticos seriam instáveis e talvez a vida nunca tivesse florescido da maneira como conhecemos. Quando olhamos para o céu e vemos sua face iluminada, estamos olhando não apenas para um satélite, mas para um reflexo de nossa própria história. A Lua e a Terra dançam juntas em uma sinfonia que começou com o caos de um impacto e se transformou em equilíbrio. Essa dança moldou oceanos, guiou a vida, estabilizou o planeta e inspirou nossa imaginação. No silêncio de suas crateras, a Lua guarda a memória de tudo o que já foi, e no brilho de suas noites, ela nos lembra de tudo o que ainda podemos ser. Se a Lua é guardiã da Terra desde o início de nossa história, também será sua companheira até os últimos dias. Mas, como tudo no cosmos, nada permanece igual para sempre. A Lua que conhecemos está em constante transformação, ainda que de maneira tão lenta que nossos olhos humanos dificilmente percebam. Pensar em seu futuro é olhar não apenas para o destino de um satélite, mas também para o futuro da própria Terra. O primeiro aspecto a considerar é o afastamento contínuo da Lua. Desde sua formação, ela já se distanciou centenas de milhares de quilômetros. Hoje está em média a 384 mil quilômetros da Terra, mas medições feitas com lasers refletidos pelos painéis instalados pelas missões Apollo mostram que a cada ano a Lua se afasta cerca de 3,8 centímetros. Pode parecer pouco, mas ao longo de bilhões de anos, esse afastamento terá consequências. Os dias na Terra, que no passado duravam apenas 6 horas, já se alongaram para as atuais 24 horas,
graças a essa dança gravitacional. No futuro, dias e noites serão ainda mais longos. Cientistas projetam que, em bilhões de anos, a Terra e a Lua podem atingir um estado chamado acoplamento duplo. Nesse cenário, a Lua continuará mostrando a mesma face para a Terra como faz hoje, mas a Terra também passará a mostrar sempre a mesma face para a Lua. Isso significa que em metade do planeta, a Lua nunca seria vista, enquanto na outra metade estaria eternamente suspensa no céu. Essa visão quase poética é fruto da inevitável dança das marés e da gravidade. Mas antes desse futuro distante, a Lua tem outro papel a desempenhar, o de ponte para a exploração humana do espaço. Desde 1972, com o fim das missões Apollo, nenhum ser humano retornou ao seu solo. No entanto, nos últimos anos a Lua voltou a ocupar o centro dos planos espaciais. A NASA, com o programa Artemis, pretende levar astronautas de volta à sua superfície até o final desta década. A escolha do nome é simbólica. Artemis é irmã de Apolo na mitologia grega, marcando a continuação da jornada. Dessa vez, não se trata apenas de visitar, mas de estabelecer bases permanentes, capazes de sustentar longas estadias humanas. Por que a Lua? Por muitas razões. Sua gravidade é apenas 1/6 da Terra, o que facilita lançamentos para missões mais distantes, como Marte. Seus polos abrigam gelo de água em crateras permanentemente sombreadas, descoberto pela missão Helios em 2009 e confirmado por observações do satélite indiano Chandrayaan-1. Esse gelo pode ser convertido em água potável, oxigênio e combustível de foguetes, transformando a Lua em um posto avançado para a exploração do sistema solar. Além disso, sua superfície guarda um arquivo do passado cósmico. Sem atmosfera ou tectonismo para apagar marcas, a Lua preserva crateras que contam a história do sistema solar. Cientistas como Clive Neal, especialista em geologia lunar, defendem que estudar essas marcas é essencial para entender não apenas o passado da Terra, mas também a evolução de outros mundos. O futuro da Lua, porém, não é apenas científico, ele também é cultural. A Lua continuará sendo musa de poetas, inspiração de lendas e metáfora da passagem do tempo. O que muda é a forma como nos relacionamos com ela. Se antes a contemplávamos apenas de longe, agora começamos a planejar viver em sua superfície. Cidades lunares, talvez em túneis de lava subterrâneos protegidos da radiação, já não pertencem apenas à ficção científica, mas a projetos em discussão em agências espaciais e empresas privadas. Há, contudo, riscos a considerar. O aumento da exploração humana pode alterar para sempre a face da Lua. Recursos naturais podem ser explorados, sua superfície pode ser marcada por construções e bases, e há quem tema que a Lua deixe de ser o símbolo intocado que foi por toda a nossa história. O desafio será equilibrar a presença humana com a preservação de sua beleza e mistério. E há ainda o futuro distante, aquele que ultrapassa o alcance da humanidade. Dentro de 5 bilhões de anos, o Sol entrará em sua fase final, expandindo-se como uma gigante vermelha. Nesse processo, a Terra poderá ser engolida, ou no mínimo, queimada por sua fúria. Se a Lua ainda estiver em órbita, será arrastada para dentro desse espetáculo final, desaparecendo junto com o planeta que sempre acompanhou. Mas, até lá, será guardiã e testemunha, iluminando bilhões de noites. Assim, quando pensamos no futuro da Lua, não falamos apenas de ciência ou exploração. Falamos também de nossa relação íntima com ela, do satélite que nasceu do fogo, que guiou oceanos e climas, que inspirou culturas e sonhos, e que agora se prepara para receber novamente nossos passos. A Lua não é apenas parte do passado da Terra, mas também de seu futuro, um futuro que se estenderá enquanto houver olhares humanos para buscá-la no céu. Chegamos ao final de uma longa viagem, e talvez ao olhar para o céu depois de tudo o que percorremos juntos, a Lua nunca mais lhe pareça apenas uma esfera distante. Nesta travessia, caminhamos desde os dias em que a Terra ainda era jovem, um planeta em chamas, cercado por poeira cósmica e mares de magma. Testemunhamos o encontro fatídico com Theia, o impacto colossal que despedaçou mundos, e do caos
plantou a semente da lua. Vimos nascer a sinestia, aquela nuvem flamejante que girava ao redor da Terra, como um colar de fogo, tão efêmera e grandiosa, e que se tornou o berço da lua incandescente. Acompanhamos o resfriamento lento, os mares de lava que escorreram por sua superfície, os vulcões que cuspiram fogo por centenas de milhões de anos, até que, pouco a pouco, ela começou a se consolidar. Do ardor do magma surgiram as primeiras crostas sólidas, e nas marcas profundas de impactos e erupções ficaram gravadas memórias eternas. Seguimos sua história até o momento em que se tornou a lua definitiva, companheira fiel, presa à Terra em uma dança de marés e gravidade. Descobrimos como ela estabilizou o eixo terrestre, tornando o clima mais previsível, como guiou as marés, que, por sua vez, moldaram ecossistemas e abriram caminho para a vida florescer, como inspirou os primeiros humanos que a transformaram em deusa, calendário e poesia, até chegarmos ao futuro, em que ela continuará se afastando, lenta e silenciosa, e ao mesmo tempo será ponte para que a humanidade explore o espaço, levando sua influência além da Terra. E agora, neste instante de despedida, resta a serenidade de saber que a Lua é mais do que um satélite. Ela é cicatriz de um impacto, memória de fogo, guardiã da vida e espelho de sonhos. Olhar para ela é lembrar que a criação e a destruição caminham lado a lado, que do caos pode nascer a calma e que até as maiores violências podem se transformar em beleza. Por isso, quero agradecer pela sua presença nesta jornada. Se este relato lhe trouxe tranquilidade ou despertou reflexões, mostre seu carinho com um curtir. É um gesto pequeno, mas que mantém viva esta travessia. Se alguma parte desta história o tocou mais profundamente, conte nos comentários. Talvez tenha sido o impacto de Theia, ou os mares de lava, ou a maneira como a Lua estabilizou a Terra. E se houver um tema cósmico que você gostaria de ver explorado, quem sabe o nascimento das estrelas, o mistério de Saturno ou a origem da Via Láctea, escreva também. Sua voz guia os próximos passos desta viagem. Se sentir que alguém querido merece repousar sob a calma desta narrativa, compartilhe esta história. Talvez para essa pessoa a Lua também se torne mais próxima, mais íntima, mais significativa. E se desejar seguir comigo em novas travessias, inscreva-se. Assim, cada nova história encontrará você, como a Lua encontra sempre seu lugar no céu. Assim, nos despedimos, sob a luz serena de um astro que nunca nos abandonou. Que a Lua continue a embalar seus sonhos, lembrando que até na maior escuridão existe um farol de calma. Boa noite, e que a Lua o acompanhe em cada silêncio, em cada pensamento e em cada descanso.